E aí galera, tudo bem? Final de temporada, as provas, as grandes provas já se foram e a gente começa uma etapa que é muito importante e que pode viabilizar aqueles sonhos, aquelas metas, os objetivos mais ousados que a gente pode estabelecer para o ano seguinte, né? Pode viabilizar também com que aquela meta, talvez não tão ousada que a gente está desenhando, aquele objetivo mais realista que a gente tem, mas cumprir bem essa próxima etapa pode fazer com que o processo seja mais fácil. Então, que etapa é essa que a gente vai ingressar agora? É o planejamento de 2025. E o planejamento vai muito além de pensar o seguinte: 2025 vou fazer uma maratona. Show! E isso não é planejamento. E dentro de uma proposta competitiva, não necessariamente contra outros, mas contra o nosso estado atual, né? Se eu quero correr a prova X ou Y um minuto mais rápido do que eu já fiz outrora, ou se eu quero também correr uma distância maior do que eu já fiz, a gente já está falando em planejamento competitivo, né? Porque a gente está desafiando uma performance existente. Então é muito importante fazer um planejamento e é muito importante fazer um planejamento inteligente e realista. Então, duas etapas são fundamentais para esse nosso planejamento de 2025. A primeira delas, os testes, e os testes vão se apresentar dentro do nosso planejamento mais do que uma vez, mas o pontapé inicial é muito importante, sejam esses testes diretos ou indiretos, né? Testando comigo, fazendo ergospirometria ou testando de forma EAD, né? Pegando o seu reloginho e seguindo o protocolo. Testar é muito importante, mas nesse vídeo aqui, mais especificamente, a gente vai conversar sobre planejamento competitivo e calendário de provas. Então, dois pilares são essenciais para iniciar o nosso planejamento. O primeiro deles, os testes, e segundo, o calendário competitivo, que é a escolha das provas que nós iremos, ou pelo menos num primeiro momento desejamos realizar no ano de 2025. E eu gosto muito de um modelo americano de calendário competitivo que divide as provas em A, B e C. Quem é meu aluno há mais tempo já está careca de saber, né, o que é uma prova A, uma prova B e uma prova C, mas é sempre importante a gente retomar, ou mais ainda, né, é importante a gente conhecer o que é, na essência dessa metodologia de calendário competitivo, uma prova A, uma prova B e uma prova C. Vamos nessa, depois vocês vão receber um material em PDF, mas vamos trocar essa ideia aqui que a gente consegue expandir e desenvolver alguns pontos de maneira mais filosófica, né? Para a gente considerar tudo e o todo. Então, vamos lá. O que é uma prova A? Prova A é aquela prova que eu desejo ter a melhor performance da minha vida ou do meu ano. Então, normalmente também a prova A, ela precisa ser a prova mais longa, se eu vou conciliar provas diferentes dentro do meu calendário competitivo. Então, assim, eu quero fazer um 70.3 e um full, um Ironman na distância full, 3.800, 180, 42, e eu nunca fiz nenhuma dessas provas, é muito difícil e improvável que eu consiga colocar essa prova mais longa como prova B e priorizar um 70.3. Agora, se eu sou um atleta mais experiente, mais rodado, com bons limiares, e aí eu quero fazer um 70.3 muito rápido e depois fazer um full apenas para completar, tudo bem. O mesmo vale para 21 e 42. É muito difícil e pouco provável que eu consiga colocar 42 como uma prova B, a não ser que eu seja bem condicionado, bem experiente
e eu tenho aí no meu planejamento a ideia de fazer um 21 km muito rápido, ou então mesmo que eu que eu tenha o desejo de correr um Ironman full ou um 70.3 muito rápido. Aí talvez a maratona correndo bem leve pode se encaixar como uma prova B ou C, mas é pouco provável, é muito difícil de encaixar, demanda muita experiência e às vezes não é muito produtivo planejar dessa maneira. Então a nossa prova A, ela precisa ser a mais longa do calendário, ou então, né, a mais longa por demandar maior preparação, ou então ela precisa ser a prova que eu tenho o desejo de ir melhor. Tá? Então vamos pensar aqui. Tempo de treinamento para uma prova A. Tempo de treinamento. Bom, filtro, né, para a gente ir, um critério de exclusão aqui, para a gente definir quanto tempo a gente precisa treinar para uma prova A. A primeira grande questão é, já fiz essa distância ou vou fazê-la pela primeira vez? Caso não, o nosso tempo de preparação é maior. Vou dar um exemplo. Um atleta que já correu 21 km e quer ter uma prova A como na distância de 21 km, em 8 semanas vai estar pronto. Um atleta que está correndo 10 km bem pode precisar de 12 semanas. Um atleta que mal e porcamente está correndo 10 km talvez precise de 16 para fazer esses 21 km bem. E o mesmo se aplica para a ideia de 42 km. Um atleta muito bem treinado, muito experiente, que está voando nos 21 km, em 8 semanas consegue fazer 42. Um atleta que já fez vários 70.3, é bem experimentado no triatlon, em 8 semanas consegue se organizar e correr uma maratona também. Um atleta bastante experiente, bem experimentado, que tem um ciclismo muito rápido e uma corrida muito forte, pode também, em 8 semanas, menos provável, bem difícil, mas em 8 semanas pode vir a estar pronto para largar num full. Mas de forma geral, se eu desejo, ainda assim, se eu desejo fazer como prova A, uma maratona ou um Ironman, o ideal é que eu tenha de 12 a 16 semanas de preparação. 12 se já sou muito experiente, 16 se eu quero progredir de uma distância para outra, e 20 a 24 semanas se eu desejo ter uma performance muito boa, se eu desejo melhorar muito em relação ao meu estado atual para aquela expectativa que eu tenho de prova. Então, gente, 20 a 24 semanas, se eu sou muito iniciante, se eu sou muito inexperiente, 20 a 24 semanas é meio ano, então eu tenho que planejar uma prova, dadas as minhas expectativas, meio ano antes. E não só planejar, eu preciso começar a treinar meio ano antes. Então, assim, vamos pensar juntos aqui. Poxa, eu corro 10 km hoje, eu corro 21 com muita dificuldade. E corro 10 km e quero fazer a minha primeira maratona, na Maratona de Porto Alegre, em junho. Poxa, e não tô treinando, tô atrasado já. Precisa já estar treinando para ali em abril bater com facilidade os 21 km e progredir para os 42. Quero fazer um Ironman full dia 1º de junho e tô parado, não tô treinando agora. A luz vermelha já está acesa para fazer uma grande prova. Já deveria ter começado um primeiro ciclo para se encaixar numa distância intermediária e posterior a isso se encaixar no ciclo da distância principal. Então, sim, via de regra, já sou experiente na distância inferior, sou experiente nos 10K, quero fazer 21 km bem, 12 semanas. Sou experiente nos 21 km, quero correr uma maratona, pelo menos 12 semanas. Sou experiente nos 21 km, mas quero fazer um baita tempo na maratona, um tempo que hoje para mim ainda não está dentro da zona 2, talvez esteja ali na zona 3, na zona 4, é urgente e eu preciso de 16 a 20 semanas para me adaptar. Dentro do triatlon, sou experiente no 70.3, quero fazer um full, pelo menos 12, ideal 16 semanas. Tenho a expectativa de fazer um full num ritmo mais ousado, num ritmo de ciclismo que é
topo de Z2, Z3 ou mesmo no Z2, quero fazer um full na Z2. Grande parte dos amadores faz o full na Z1, quero fazer um full na Z2, são 20 a 24 semanas, então é muito tempo se preparando, porque esses desempenhos eles são bastante difíceis e bastante desgastantes para o nosso organismo. Eu preciso estar muito afiado, e perceba que esse prazo de 8 a 12 semanas é para alguém que é muito regular e muito comprometido com o treinamento e tá com um bom percentual de gordura. Se esse não é o seu caso, você é a pessoa que precisa da margem superior dessa referência. Então assim, meu percentual de gordura não tá bom, facilmente fico 1, 2, 3 semanas sem treinar. Olha, você tem que ter 16 para, com muita sorte, a gente conseguir acumular 12, né? Então, muito cuidado com isso aí, hein? A gente tem que ser bem realista no planejamento para chegar com uma boa margem, não ter um nível de ansiedade muito alto, ficar muito comprometido, né? Então, uma pessoa que está com percentual de gordura mais alto, que perde treino com frequência, é uma pessoa que tem que começar a se preparar antes, porque ela eventualmente vai ter algum episódio aí, algum sintoma muscular, de contraturas, princípios e mecanismos de lesão que vão se apresentar por irregularidade numa crescente de volume. Então, quanto menos comprometido eu sou com o treinamento, mais cedo eu preciso começar um ciclo. Mas vamos voltar aqui, prova A, né? Prova A, aquela prova que eu quero estar no ápice da minha preparação, a prova mais importante do meu ano. Prova B, uma prova de distância intermediária com as mesmas características e o perfil de intensidade semelhante à prova A. Então assim, escolhi uma prova de 42 quilômetros. O que é uma boa prova B para mim? Uma meia maratona. Escolhi um 70.3. O que vem a ser uma boa prova B para mim? Um treino simulado na distância olímpica, um treino simulado numa distância intermediária entre olímpica e 70.3. Escolhi uma prova de 21 km, o que é uma boa prova B, uma prova de 10 km, uma prova de 15 km. Escolhi fazer um Ironman full, o que seria uma boa prova B, um triatlon de longa distância, com distância intermediária entre a metade e um full, uma prova na distância 70.3 ou half, que tem pontualmente metade das distâncias. Agora, qual é o prazo ideal para colocar uma prova B no planejamento? 3 até 8 semanas é ok. Mais perto do que 3 semanas não é legal. Mais cedo do que 8, talvez aí umas 10 semanas, não é produtivo, porque eu estou muito no começo do ciclo e aquela distância ali pode me deixar mais lento, letárgico, pode me encontrar inexperiente também, tendo a necessidade ainda de enfrentar alguns treinos mais longos para me adequar, para melhorar meu condicionamento. Então de 3 a 8 semanas é legal, prova B. Quantas provas B são legais? Uma, no máximo 2 dentro dessa janela de 3 a 8 semanas. Mais do que isso, fica muito tempo com semana pré-prova, com semana pós-prova, com descanso para a prova, que você não consegue vivenciar e experimentar o ciclo, né? Vivenciar o ciclo de treinamento. Então é muito tempo competindo, pouco tempo treinando. Outro ponto importante, mas é possível ter 2 provas, quero fazer um 70.3 em março, outro em abril, quero fazer 2 fulls, quero fazer 2 maratonas. É possível. Então nesse caso, a gente trabalha com 2 provas A e faz a primeira se preservando, ou então a gente coloca a primeira como A e corre a outra como C dentro de uma janela de recuperação e manutenção do condicionamento. É possível, nós já fizemos ano passado, fizemos muito bem, tivemos atletas correndo majors com 2 maratonas numa janela de 30 dias. A gente teve também
atletas tendo bons resultados no 70.3 no intervalo, numa janela de 30 dias. Ano que vem teremos novamente atletas se desafiando dessa forma, então funciona. Entretanto, esse atleta que vai colocar 2 provas A, ou uma A e uma C, ou uma B e uma A, com esse intervalo pequeno aí de 3, 4 semanas, precisa ter um cuidado muito grande de não forrar o ciclo com provas, porque se eu vou ter 2 desempenhos competitivos importantes no final da preparação, eu preciso de uma rampa de volume ou de intensidade que me lance mais alto para enfrentar esses desafios aqui. Então o excesso de provas é um fator que compromete muito. E há uma armadilha nisso, de que muitas vezes os atletas optam por fazer mais e mais e mais e mais provas com a justificativa, né, ou com a afirmativa seguinte: mas se eu fizer mais provas, eu vou controlar o meu nível de ansiedade. E na verdade não vai, e isso pode prejudicar e aumentar a regulação do nível de ansiedade, né? Prejudicar a regulação do nível de ansiedade ou aumentar o nível de ansiedade. Por quê? Porque quanto menos preparado eu estiver, maior é a minha percepção da demanda. E se eu percebo a minha demanda, o meu desafio, a minha prova como muito acima da minha preparação, eu aumento muito o meu nível de ansiedade, fica difícil de regular. Então, nada é mais positivo para a regulação da ansiedade do que vivenciar uma boa preparação. Testar antes os ritmos, executar um bom ciclo. Essa é a base do bom nível de autoconfiança e autoeficácia. E esses 2 níveis a pleno são grandes reguladores da ansiedade, porque eles reduzem a incidência, né, de pensamentos automáticos negativos e catastróficos. Porque é difícil pensar que vai dar errado correr 42 se eu já corri várias vezes 30 km. Agora, se eu tô sempre correndo 21 km e sempre cansado de uma prova, ou se eu fui ali correr 5 km e me arrebentei há 4 semanas de uma maratona, poxa, é muito fácil e faz muito sentido pensar que vai dar problema, porque pode dar problema ou já está dando problema. Então é importante considerar isso. Um número reduzido de provas, quando quero executar provas de longa distância, é muito importante. Então numa janela de 10 semanas até a prova, no máximo 2 é importante. Então vou fazer um Ironman um Ironman full no dia 1º de junho de 2025. Quantos 70.3 é desejável ou produtivo fazer antes? 2. Vou correr a maratona de Porto Alegre pela primeira vez. Quantas provas de 21 km eu devo fazer numa janela de março até o final de maio? 2. Vou correr 21 km pela primeira vez lá em junho na Maratona de Porto Alegre. Quantas provas de 10 ou 15 km eu posso ou devo me organizar para fazer entre março a maio? 2. Então, vamos procurar pensar e organizar o nosso ano da seguinte forma. E existe ainda prova A, a prova alvo. Prova B, as provas intermédias de distância ou volume intermediário, mas com as mesmas características do que a prova A. E por último, as provas C, que são aquelas provas que, poxa, por alguma razão eu tenho que participar daquela prova, mas eu vou lá dentro daquela prova e faço o meu treino. Faço um Z1, corro bem devagarinho, vou só para completar. Então, essas provas C são provas que não atrapalham o planejamento de treino, que não vão ter um polimento, que não vão ter uma semana de recuperação, então elas não impedem o andamento do ciclo. Quantas provas C eu posso ter? Bom, o ideal é que você tenha o mínimo possível. E aí, a gente conversando e pensando qual é o cenário dessa prova, a gente pode organizar e tentar fazer com que o treinamento abrace esse evento. Mas, de regra, quanto menos provas C eu tiver que encaixar dentro do teu ciclo de treinos, mais a gente consegue investir dentro do teu condicionamento. Então, temos aí já uma ideia do que é prova A, do que é prova B, do que é prova C. Quantos momentos de prova A eu consigo ter no ano? Bom, depende. Se essa prova A é uma prova de ultra distância, uma vez, no máximo 2. Então eu escolho uma maratona ali em novembro, escolho uma maratona ou em outubro, né? E escolho uma maratona entre abril e junho.
Poxa, mas eu sou muito experiente, posso fazer 3 maratonas no ano? Pode fazer. Uma em abril, uma em junho, outra em setembro, né? Dá para fazer 3 provas lá dentro do ano sendo corrida. Triathlon, Ironman full, 3 Ironmans full dentro do ano é muito complicado emocionalmente, organizacionalmente, fisicamente e financeiramente também é complicado. Mas um atleta muito experiente pode sim realizar 3 Ironmans full dentro do ano. 70.3, bom, 70.3 se vai ser tudo B, uma prova A ali, tudo, 70.13 eu já fiz 8 numa janela de um ano em 2022. Controlei os meus ritmos, eu não tinha expectativa de ter um pico, de ter uma prova na qual eu fosse melhor, então provas 70.3, tal como as provas de 21 km, dá para fazer muitas dentro do ano, desde que eu consiga gerir as minhas expectativas e entenda que quanto mais provas B eu tiver, mais difícil, menos tempo de treino eu tenho para lançar o meu condicionamento muito acima, né, ter uma evolução muito acima do meu estado de treinamento inicial dentro daquele período do ano. Então, provas de 21 km, Ironman 70.3, halves, né, eu consigo fazer muitos. Mas se eu quiser, dentro do ano, levar o meu condicionamento, correr uma distância maior, eu não vou conseguir fazer de forma A mais do que 3 ou 4 provas nessa distância aí, sendo um atleta experiente. Sendo inexperiente, 2 ou 3 no máximo, né? 2 ou 3 boas meias, 2 ou 3 bons 70.3, tá? Então eu espero ter dentro desse vídeo aqui trazido, né, várias questões para que vocês possam entender na montagem do calendário de provas que vocês vão fazer aí, na ideia que vocês vão trazer até mim para o planejamento de 2025, que a gente consiga ser bem assertivo, que a gente consiga ter um ano à altura de 2024, que foi um absurdo, né, uma enxurrada de recordes e RPs e quebras de tempo e quebras de distância, né? Então vamos pensar direitinho e com carinho nesse planejamento de 2025. E antes de finalizar, eu quero, né, que a gente consiga dentro desse ano novamente ter uma excelente comunicação, e para isso é muito importante que vocês tenham a melhor organização possível. Quanto mais organizados vocês estiverem, mais eu consigo realizar a melhor otimização do planejamento para vocês. Então, senta, respira, olha o calendário, bota no papel, sonha, organiza direitinho, que a gente vai entregar juntos o nosso melhor para fazer um grande 2025. Fechou? Bora lá! Vamos!